noite, pessoal. Estou aqui para fazer esse vídeo aqui para vocês sobre a ditadura, né? O golpe militar que implantou a ditadura no Brasil do dia 30 de março a 1º de abril de 1964. Primeiramente eu gostaria de pedir desculpa para vocês, né, que acompanham o canal, por não ter subido vídeo aí nos últimos dias, mas é que eu tenho estado meio doente, tô com problema de garganta. E aí, como eu dou aula, às vezes fica difícil chegar à tarde, né, à noite em casa e fazer o vídeo aí por causa da voz mesmo. Então vocês me desculpam aí, mas assim que eu estiver melhorando eu vou estar continuando. Pessoal, por que eu vim fazer esse vídeo hoje? Porque essa semana, então ontem, né, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele sugeriu agora, mais uma sugestão estranha, que a gente comemore o golpe de 1º de abril de 64 como uma revolução, como algo que teria sido bom. E eu vim fazer esse vídeo, de certa forma, não era intencional sobre isso, mas acabou, né, convergindo, né, a notícia aí que saiu no Estadão, na Folha, com a ideia de fazer esse vídeo essa semana. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de falar o seguinte: é um golpe de Estado, né, isso é indiscutível. A questão aí da instituição, né, do golpe ali, que foi instituída a ditadura em 64, é realmente um golpe de Estado. Eu vou explicar porque é a definição, né? Então é muito claro que o que é um golpe de Estado? É quando você tem um governo que foi estabelecido de forma legítima. Então, assim, vamos dar um exemplo aqui. O João Goulart, querendo ou não, ele foi eleito, né? Foi o segundo mais votado naquele período. O vice-presidente não pertencia à mesma chapa de o presidente. O Jânio, ele acaba ganhando, mas o João Goulart é o segundo mais votado. Então ele é o presidente legítimo no caso da deposição do Jânio Quadros. Então o Jânio Quadros vai se depor, o João Goulart assume. E já no início ali a gente tem um problema, porque o João Goulart, quando o Jânio se depõe, ele faz uma viagem para a China, que então era comunista. E o que acontece? Nessas relações a gente tem que lembrar e levar em consideração que a gente tem um contexto maior, né, e bem mais específico, que é a Guerra Fria. Então você tinha ali o ambiente da Guerra Fria entre a década de 60 e 90, e o que acontece? Havia duas tendências ideológicas mundiais, né? Como todo mundo sabe, a primeira, liderada ali pelos Estados Unidos da América e a Europa Ocidental, que era uma política do capitalismo liberal, né? Que a gente chama muito de o capitalismo, mas isso é complicado. Então, na verdade, eu gosto de usar o termo liberalismo. Então era o capitalismo liberal dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, versus o comunismo soviético. Para vocês entenderem tudo, na verdade, a arquitetura do golpe ela começa no governo do Kennedy. Mas o Kennedy ele vai ser assassinado, né? Todo mundo sabe. Inclusive isso virou turismo lá nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Com a morte do Kennedy, assume o Lyndon Johnson. E o Kennedy ele já tinha decidido não trabalhar com o João Goulart. O Lyndon Johnson ele vai apenas continuar isso. E aí ele vai se aproximar mais das relações entre Brasil e Estados Unidos através do embaixador Lincoln Gordon. Pois bem, tem momentos marcantes aí no período. Então, para vocês entenderem melhor, eu vou deixar agora um momento algumas imagens, cenas, né? E inclusive o discurso do João Goulart no comício que marca aí a sua queda, na verdade, que é o comício do dia 13 de março de 1964, que foi da Central do Brasil. E a grande ironia desse acontecimento é que o comício da Central do Brasil ele foi feito de frente ao Primeiro Exército, né? Então havia ali, ao mesmo tempo, comício da Central do Brasil e do outro lado o Primeiro Exército. E isso tudo foi entendido como uma provocação. Vou deixar um trecho aí de alguns militares, né, também falando. Acompanha aí. O comício só foi provocação. Ao lado tem Central do Brasil, do outro lado era o Ministério do Exército, o Primeiro Exército. A primeira coisa que me espantou foi ver tanque no comício.
noticiado nos quartéis como uma provocação ao exército. Era uma coisa de esquerda que a gente não sabia onde ia parar. Urgente ao Departamento de Estado. Desde o comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, houve uma polarização radical de atitudes. Goulart está agora definitivamente engajado numa campanha ditatorial, com ataques diretos aos nossos interesses econômicos. Com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, o governo, que é também o povo, reafirma seus propósitos inabaláveis pelo lutar com todas as suas forças, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral lenta, pelo voto do analfabeto, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Tudo a propósito das reformas de base, no peito e na marra, de qualquer jeito. O que eles queriam? Seguir o regime soviético? Trabalhadores do campo já poderão então um pedaço de terra própria para eles trabalhar, um pedaço de terra para eles cultivar. Mas foi bárbaro aquele comunista lá, foi ali que ele virou comunista. Porque naquele tempo, quando o povo te apoiava, era comunista. A Liga do Nordeste, dos camponeses, mas nós tínhamos a CGT, tudo já, a UNE, tudo embaralhado. Mas isso é normal na democracia? Não é normal, não. Não é normal. Eu espero que dentro de menos de 60 dias já comecem a ser divididos latifúndios na selva de cada. Meu Deus do céu, estava tudo. Naquela ocasião, o Partido Comunista era proibido. Está cheio de bandeira vermelha. E que a provocação aparecia nos cartazes de legalização do Partido Comunista. O presidente da República, lamentavelmente, ele estava participando da anarquia. Percebe aí nesse momento que havia, né, uma polarização de ideias muito semelhante ao que há hoje. E o mais interessante é que quando você ouve os militares falar, ninguém tinha ideia exatamente do que era o comunismo. A única coisa que se sabia é que, segundo os norte-americanos e a perspectiva do capitalismo liberal, da liberdade democrática, o comunismo deveria ser combatido, mas ninguém entendia. Assim como hoje, a ideia de comunismo é muito distorcida pela extrema-direita, né? Porque, na verdade, é tudo assim, gente. Por exemplo, tem essa caneta. Aqui é o extremo dela, e aqui é o outro extremo, certo? Então, se eu estou falando aqui na extrema esquerda, tudo que vem para cá, até essa pontinha aqui, que está bem na esquerda ainda, porque vamos pensar que o centro é aqui, é direita. Da mesma forma, quem está aqui na direita, tudo que vem para cá, até isso aqui, ó, essa pontinha, fora aqui da extrema, aqui, ó, vai ser esquerda. Porque se você pensar aqui é direita, aqui tudo é esquerda. Se você pensar que aqui é esquerda, é tudo direita. Mas se você pensar no corpo completo, a gente tem um centro, né? Mas, pois bem, havia essa polarização, assim como é muito semelhante hoje. E havia a criação de uma ideia de um comunismo que seria uma coisa terrível que podia chegar aqui no Brasil. Bom, e para acentuar isso, a gente tem esse cara que eu vou deixar aqui com o discurso para vocês, que é o deputado Bocaiúva Cunha, que ele não é muito falado pela historiografia, mas ele seria aí um dos maiores responsáveis, né, por manter a interpretação de um João Goulart comunista, né? Porque veja bem na fala dele, presta atenção e pensa na interpretação norte-americana que você vai ter aí disso. Foreign capital to come here to make a quick profit and go back. There are American companies that have made here in the last 10 years things like
200% a year, 300% a year, even 1,000% a year of their capital. We think that you Americans, should have done with us in Brazil the same thing that Russia has done with China, with communist China. Because if you had helped us, as Russia has helped communist China, progress in Brazil and the standard of living will be much higher. Pensou aí? Você prestou atenção? Então, na verdade, não é um comunismo. Como eu disse, é o mesmo caso da caneta. Pensa agora que isso aqui é os Estados Unidos, a extrema-direita aqui, Estados Unidos. Então, os Estados Unidos aqui, tudo aquilo que não fosse de acordo com isso aqui, era contra e possivelmente comunista. E quando a gente percebe na fala, tanto do João Goulart, quanto do Bocaiúva Cunha, né, no comício da Central do Brasil, e depois ali o Bocaiúva Cunha na Assembleia, a gente vai perceber uma coisa: na verdade a intenção deles era ter uma política que fosse legitimamente brasileira. Inclusive em outro vídeo que eu falo do populismo, havia isso, né? Então havia o temor dos Estados Unidos que aquele país da América Latina que não fosse a favor dele, automaticamente seria um comunista. E isso foi um erro. Na verdade, era um erro interpretativo. Eu não estou falando o erro golpe, porque isso não tem como mudar. Não tem como falar se também o que teria acontecido se não houvesse o golpe. Se as reformas de base do João Goulart teriam atingido o objetivo e o Brasil atingiria o desenvolvimento. Não tem como falar porque não aconteceu. O que aconteceu foi o golpe em 64 e a implantação da ditadura, né? Então todos esses fatores culminam ali em 64. E aí o João Goulart ele faz mais uma manobra política. Até então o presidente da República não poderia se reeleger. O João Goulart, através de uma emenda votada no Congresso, ele consegue a reeleição. E aí qual que é o temor dos Estados Unidos? Que ao chegar ao poder, João Goulart perdesse o controle para as centrais sindicais que o apoiavam. E aí a gente está falando de todos aqueles caras que estavam ali presentes no comício. Ligas Camponesas do Nordeste do Rio Grande do Sul, a CGT, Central Geral dos Trabalhadores, a UNE que era combatida, o Partido Comunista e todos os seus apoiadores ali. Então o que vai acontecer? Eles vão apressar esse golpe. E aí vai entrar, né, em cena, uma operação secreta que foi só descoberta com alguns documentos revelados, né, que é a Operação Brother Sun. Eu vou deixar esse documento aqui para vocês verem que a ordem ela foi dada um pouco anteriormente. Então, desde o dia 20 de março, a Operação Brother Sun ela já estava em andamento. Então, a ordem já tinha sido dada nos Estados Unidos. Como que seria a Operação Brother Sun? Os Estados Unidos eles temiam que... Porque, assim, não havia um consenso geral sobre a derrubada do João Goulart, sobre a aplicação do golpe, a instauração de um governo militar. Então, o Brasil estava dividido até, inclusive, dentro das Forças Armadas. Você tinha ilhas de conspiração no Nordeste, ilha de conspiração no Rio Grande do Sul. Você tinha ilhas de conspiração em Minas Gerais que é o estado-chave para a logística do golpe, né, para o funcionamento ali do golpe de Estado. Então você tinha essas ilhas de conspiração. O temor é que, quando fosse dado o golpe, o presidente da República, João Goulart, com a autoridade que ele tinha sobre as Forças Armadas, pudesse resistir ao golpe. E nesse sentido, os Estados Unidos vão enviar uma tropa composta por uma frota naval, helicópteros trazendo armas, petroleiros, armas de contenção, gás de contenção em massa, para dar suporte ao golpe caso João Goulart reagisse. O fato é que João Goulart não reagiu. A interpretação que a gente tem do golpe militar aqui no Brasil é que foi relativamente um golpe muito fácil, não houve reação do presidente da República, talvez porque ele quisesse evitar o derramamento de sangue, uma guerra civil, talvez porque ele achou que esse golpe que derrubou ele fosse igual ao golpe que derrubou Vargas no final do Estado Novo, e não foi, né? Então o João Goulart, ele simplesmente, né, quando ele chega no palácio de manhã para realizar os trabalhos, começar os trabalhos ali, ele encontra o Palácio da Guanabara todo ocupado pelas tropas do Olímpio Mourão Filho. O Olímpio Mourão Filho foi o grande general, assim, testa de ferro, deu pontapé inicial para o golpe. Ele foi assim, olha, nem era para acontecer, mas o Mourão, ele reuniu suas tropas e resolveu marchar. A ideia do Mourão é que quando eles marchassem de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, até a Guanabara,
eles conseguissem apoio de outros militares. Na verdade, isso não foi possível, né? As tropas, então ele chega no Palácio da Guanabara, entrega as tropas ao Costa e Silva, que era ali talvez o militar brasileiro mais próximo ao Castelo Branco, Humberto Castelo Branco, que era, né, Humberto Castelo Branco, o general brasileiro mais alinhado à política norte-americana. E aí, como que se dá essa Operação Brother Sun? Essa tropa, né, essa esquadra naval, ela vem, essa aqui, ela vem, estaciona na Baía de Santos, né, no litoral de São Paulo, e fica esperando, né, o aviso, algum sinal para que ela pudesse interceder. O que de fato não acontece, como eu disse, o golpe vai ser muito fácil. Pessoal, o que acontece após disso? Dado o golpe, né, João Goulart deposto, ele pega um avião, vai para Brasília. Lá em Brasília ele poderia ter mobilizado as forças da presidência, né, a Guarda Nacional e tudo mais, mas ele resolve que não, e ele vai para o Rio Grande do Sul e depois para o Uruguai, onde ele fica exilado. A partir do golpe a gente vai ter uma série, por isso que a gente não deve comemorar, tá, Jair Messias Bolsonaro? A gente não deve, porque a população civil ela perde direitos com a implantação da ditadura. Então eu fiz algumas anotações aqui para a gente ter uma ideia. Por exemplo, a partir desse momento a Constituição vai ser suspensa. E aí, em 1964, então a partir do dia 1º de abril, a gente tem o ato institucional número 1. Para entender, os atos institucionais funcionavam mais ou menos como decretos-leis. Então o governo militar ele passa a governar a partir de atos institucionais. Então no primeiro momento, o governo militar não vai ter uma Constituição. E aí em 1967 até vai ter uma Constituição, mas essa Constituição, na verdade, ela vai ser um resumo aí do que teria sido, né, os atos institucionais até aquele presente momento, com a incorporação desse ato institucional aqui, ó, que é o ato institucional número 5, que vai tirar todos os direitos políticos e individuais do cidadão. Bom, mas vamos começar. Em 64 foi dada a Operação Limpeza. Então, após a instauração do golpe, qual que era a preocupação do governo? Eliminar a oposição, né, que seria supostamente comunista. Então, o que acontece? O ato institucional número 1, ele permite a cassação de políticos, né, a cassação dos mandatos e o fechamento parcial do Congresso Nacional. Então, a primeira parte ali, em que eles vão eliminar os supostos inimigos políticos dentro do próprio Congresso. Depois, em 1965, tem o ato institucional número 2. O que esse ato institucional vai colocar aí, professor? Ele vai colocar o bipartidarismo, porque isso era uma estratégia, então, diferente da maioria das ditaduras da América Latina, cita até o caso da Argentina, a ditadura brasileira, ela meio que queria dar uma impressão, né, para a população de uma certa democracia. Então ela vai trabalhar com bipartidarismo, né, no ato institucional número 2. E aí depois a gente tem o ato institucional número 3, em 1966. Né? Esse vai instituir eleições indiretas. Como funcionava isso? Havia 2 partidos, MDB e Arena, instituído pelo ato institucional número 2. Esses partidos disputavam a presidência da República, porém, a forma de eleição não era o voto do cidadão, mas o voto indireto através dos representantes da Câmara. Então, assim, a Câmara ela era parcialmente fechada, sendo ela aberta, a Câmara dos Deputados Federais, para vocês entenderem, sendo ela aberta em momentos de eleição. Então, a partir desse momento, de 4 em 4 anos. E aí, a gente tem em 1967 a criação da Constituição de 1967, que tinha como principais características todos os atos institucionais até o momento, mais a incorporação do ato institucional número 5, que é o que previa o fim das liberdades individuais de cada um. Então, a partir de 67, o governo, né, o Estado, vai ter autoridade total sobre a vida do indivíduo, podendo aposentar compulsoriamente, caçar e prender alguém sem nenhuma prova, né? Vai tirar todos os direitos individuais de ir e vir, vai instituir como se fosse um estado de sítio, né? O que seria o estado de sítio? O estado de guerra, onde a segurança nacional é o mais importante. E eles vão falar isso a partir dos movimentos de resistência que vão surgindo ali no âmbito da arte, no âmbito da cultura, né? A partir de então vai se intensificar isso. E aí, pessoal,
para falar dos anos de chumbo que vão ser, né, vão ser interpretados, digamos assim, vai haver essa interpretação de anos de chumbo ou de milagre econômico, é o mesmo período, a partir de 1968, do governo do Emílio Garrastazu Médici. Só para finalizar, vou lembrar vocês quais são os 5 presidentes militares aí do período. Primeiro que vai assumir, Humberto Castelo Branco. E aí no ano seguinte ele sai, entra o Costa e Silva, né? Então o Costa e Silva permanece até 1967. Em 67 o Costa e Silva fica doente e aí vai entrar o Médici. O Médici permanece até o Geisel. E depois do Geisel, o João Batista Figueiredo. Para vocês entenderem melhor, o Médici ele é considerado o presidente do período mais violento da ditadura, que é o milagre econômico e os anos de chumbo. O Geisel e o Figueiredo, que são os dois últimos, são mais moderados e eles que vão propor a abertura política. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você quer apoiar o canal, não se esqueça de fazer 3 coisas. Primeiro, se inscreve no canal naquele botão vermelho. Segundo, deixa seu like no vídeo. E terceiro, compartilhe esse vídeo se você gostou dele e se você achou que foi instrutivo. Pessoal, e eu vou ficando por aqui e falou, vamos valorizar seu professor, beleza?